Hoje eu vou te contar alguns motivos pelo qual você deveria começar a se relacionar com o seu dinheiro. E eu sei, gente, eu sei que esse assunto é um pouco polêmico, dependendo do ponto de vista da pessoa, um pouco delicado para outras, mas é um assunto necessário e eu resolvi trazer esse tema para cá para a gente poder se aprofundar. Então, se você não tem clareza do espaço que o dinheiro ocupa na sua vida, se você não entende muito bem para que ele serve, se você tem a visão de que o dinheiro é apenas para poder pagar as contas, fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te trazer outros pontos de vista com base em livros que eu li. E esses dias eu coloquei uma enquete no Instagram perguntando para as pessoas quais disciplinas elas colocariam na escola. E assim, muita gente respondeu que colocaria educação financeira. Essa é uma disciplina que eu também colocaria, porque na minha época não tinha isso na grade curricular das escolas que eu estudava. O meu primeiro contato com a educação financeira, ele veio através da minha avó. Minha avó, quando eu era criança, ela tinha um bar e ali ela atendia fregueses, então eu sempre vi ela atuar muito na área de venda, de empreender de fato. Lembro que ela me deu um saco de bala e para mim poder colocar para poder vender nesse bar, eu comecei vendendo bala, depois eu lavava uma louça e ganhava um dinheirinho, se eu atendia freguês também ganhava um dinheirinho, isso conforme eu ia crescendo. E ela sempre deixou uma lição muito clara. Guarde sempre uma parte, porque você nunca sabe o dia do amanhã. Então, foi esse primeiro contato que eu tive com o dinheiro, de entender que o dinheiro ele era necessário para poder cobrir, né, gastos para emergência, para tudo, porque eu sempre precisava pensar no dia do amanhã. Só que depois, conforme eu fui ficando mais velha, eu fui estudar administração, eu aprendi a fazer contas, eu vi que se relacionar com o dinheiro não era apenas sobre fazer as contas e economizar. Só que, apesar de saber fazer as contas, eu me deparei com uma parte da minha vida em que eu simplesmente deixei esse meu lado econômico para lá. Eu comecei a não ligar para poder fazer a gestão do meu dinheiro. Eu estava numa fase da vida que eu estava assim, ó, tanto faz, depois a gente resolve, sabe? Em que eu não ligava, mesmo eu sabendo o que eu precisava fazer, eu não fazia. E com o tempo eu entendi que não era apenas sobre fazer as contas. Eu precisava dominar as minhas emoções, as nossas emoções e as crenças que a gente tem em relação ao dinheiro, ela influencia no nosso comportamento em relação ao dinheiro. Nossas emoções, elas ditam tudo. Então, por mais que às vezes você saiba organizar o seu financeiro, você não quer gastar com algo, dependendo do seu estado emocional, você pode acabar gastando e deixando para poder se preocupar depois. Que foi isso que aconteceu comigo. Mas além disso, além das emoções, também tem a questão das crenças. E a primeira vez que eu ouvi falar sobre crenças foi quando eu li esse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária. E foi curioso porque eu demorei muito para poder ler esse livro. Todo mundo falava sobre esse livro, mas eu achava o livro, a capa, né, o nome, muito chamativo e eu falava assim, ai gente, eu não vou ler esse livro. Mas gente, se eu pudesse indicar um livro para vocês que vai refletir em todas as áreas da sua vida, que vai te fazer pensar, é esse livro aqui. Realmente o título do livro faz jus ao conteúdo que está aqui dentro. É Os Segredos da Mente Milionária mesmo. Porque esse livro, gente, ele me abriu os olhos para tantas coisas que, olha, vou falar para vocês, que eu fiquei chocada. O que é essa questão das crenças? As crenças são comportamentos, padrões que a gente coloca como uma verdade absoluta e a gente meio que fica cego, sabe? A gente não consegue entender que existe um outro caminho, sabe? O primeiro capítulo dele, ele fala que a gente copia
padrões de comportamentos dos nossos pais. Por exemplo, se você cresceu numa família onde os seus pais eles sempre estavam acumulando dívidas, fazendo dívidas, comprando tudo que eles queriam e deixando sempre para poder pagar depois, sem se preocupar muito com isso. O que vai acabar acontecendo com você? Você cresce acreditando que aquele padrão de comportamento que seus pais tinham era o normal. É o normal e você começa a se comportar da mesma forma. Muito quando era criança, ser rico pra quê? Ser rico não é uma coisa boa. Rico é quem rouba. Eu cresci ouvindo isso e de certa forma eu internalizei aquilo dali para mim, que eu precisava ter apenas o suficiente. Sem entender muito bem, eu repetia esses padrões. E isso influenciava no meu comportamento. Porque ao invés de eu querer algo, eu limitava onde eu poderia alcançar. Então, para vocês terem uma noção, esse livro aqui ele é tão profundo, tão maravilhoso, que tem uma frase que eu carrego para a vida. Pensamentos conduzem sentimentos, sentimentos conduzem ações e ações geram resultados. Ou seja, o que você pensa influencia no seu comportamento, influencia nas suas ações. Os seus pensamentos geram sentimentos que influenciam nas suas ações. Então, esse livro, gente, sério, só lê, tá bom? Você lê e depois me conta. Eu até poderia dar um spoiler do final desse livro para vocês, mas eu não vou fazer isso, que é para você poder ficar na curiosidade. Aí só digo o seguinte, que é muito mais profundo do que apenas ter dinheiro. O segundo livro que eu li e que assim explodiu a minha mente sobre essa questão das emoções que eu comentei com vocês foi esse livro aqui, ó, Emoções Financeiras, do Thiago Godoy. Gente, sério, esse livro é incrível, porque você entende o quanto as suas emoções, elas influenciam nas suas decisões, nas suas tomadas de decisões. E o quanto você precisa ter clareza desse comportamento para você poder mudar isso e melhorar a sua relação com o dinheiro. E você precisa de algo muito forte, sabe? Para poder te manter firme no seu caminho. Para você poder, na maior parte das vezes, você ir rumo ao seu objetivo financeiro. E para isso, não é só uma questão de você criar um planejamento, de fazer um planejamento, saber o quanto você vai economizar, o quanto você vai juntar, mas de você ter foco, de você mudar os seus hábitos, de você mudar o seu comportamento para poder atingir um objetivo financeiro. Agora, o último livro que eu tô lendo ainda, tá, gente? Cheguei a 50% desse livro recentemente, mas assim, já é uma obra de arte. É uma obra de arte, eu já vou indicar para vocês, porque, sério, se eu soubesse, esse livro ele é tão maravilhoso, eu teria lido ele antes. Mas eu não sabia. Inclusive, eu cheguei até a ler, mas não me prendeu. E eu talvez, a minha mente, naquele momento que eu comecei a ler, eu não tivesse preparada para esse livro, mas agora eu tô. E, sério, é esse livro aqui, ó, do Napoleão Hill. Quem pensa enriquece. Gente, esse livro, sério, é incrível, incrível. E é mais um livro que vai trazer essa questão da mentalidade, do seu pensar, como uma forma de guiar a sua vida. Porque a sua forma de pensar guia a sua vida. Então você precisa trabalhar e desenvolver ela para você poder ser uma versão melhor de si mesma, como eu sempre falo aqui, porque a sua eu do futuro, ela vai te agradecer. Então assim, gente, coloque esse livro na sua lista. E começa a realizar as atividades, fazer o que está escrito nele. E nesse livro ele vai falar muito sobre o poder da mente. E ele conta histórias pessoais, histórias de grandes empresas e teve duas coisas assim que me marcou muito nesse livro. A primeira é essa questão da força do pensamento e a segunda é que grandes negócios eles nascem a partir de uma ideia. Então você visualiza para poder criar. Então, sério,
só ler, tá bom? E depois vocês me contem aqui o que vocês acharam dessas dicas. Inclusive, se você já leu algum desses livros que estão aqui, me conta aqui embaixo, tá bom? Nos comentários. Mas o que eu queria trazer aqui com esse vídeo, falando aqui para vocês, é que se relacionar com o seu dinheiro não tem a ver só com fazer as contas, mas sim de você entender o papel que ele ocupa na sua vida. Porque dinheiro, ele vai muito além de você só pagar as contas, de você fazer uma viagem, mas de você ter o poder de escolha, de você escolher o que você vai fazer, de você também conseguir dominar as suas emoções, busca de um objetivo. E todo esse trajeto fazendo você se tornar uma outra versão disso. De bônus aqui também teve um outro livro que eu vou deixar para vocês, que é Psicologia Financeira. E Psicologia Financeira, ele vai falar muito sobre isso. E teve uma frase que eu hoje até falei em outro livro, que é o seguinte: saiba o que é suficiente para você. Deseje muitas coisas, busque por aquilo que você deseja, mas também sempre se lembre do que é suficiente para você. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, me segue nas redes sociais e comenta aqui embaixo para mim poder saber, tá bom? Beijo! Até o próximo vídeo.